E aí pessoal, beleza? Vamos aprofundar um pouquinho o nosso conteúdo de história agora, tá certo? E se liga porque eu vou ter que falar um pouquinho mais rápido porque a gente tem pouquíssimo tempo para falar de uma linha assim, de um período histórico muito longo. Porque quando a gente fala sobre atentado contra Hitler, parece uma coisa, parece uma coisa natural, porque Hitler é o grande vilão da Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, grande vilão do mundo, né? Mas essa vilania dele não ficou restrita apenas ao período da Segunda Guerra Mundial, né? Hitler ele tem um histórico muito grande, uma participação grande também na história do mundo desde antes da Segunda Guerra Mundial. Vamos colocar aí a partir da Primeira Guerra Mundial. E eu queria que você entendesse um pouquinho o sentimento do mundo e a linha que vai costurando todos os fatos históricos desde a Primeira Guerra Mundial até antes dela, na verdade, antes da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial e desembocar nessa situação dos atentados, né, a Adolf Hitler. Então se liga o seguinte, Hitler, ele, como falei na introdução um pouquinho, né, Hitler ele foi meio que o cara que promoveu um pouco da salvação para a Alemanha no período pós Primeira Guerra Mundial, com um projeto político-econômico, com um projeto social também, tá certo? Mas a ideia dele era tipo assim, se vocês me derem a Alemanha na mão, eu transformo ela, faço uma mudança completa aqui e coloco a Alemanha no topo. Esse sentimento todinho vem por causa da derrota na Primeira Guerra Mundial. Só que essa derrota, para você entender como é que é esse sentimento alemão, se você analisar friamente a Primeira Guerra Mundial, você vai perceber que a Alemanha ela não foi assim a culpada da Primeira Guerra Mundial, né? Eu vou tentar aqui fazer um paralelo, uma metáfora aqui que parece nada a ver, mas é basicamente isso. Vou tentar resumir a Primeira Guerra Mundial em uma anedota. Você sabe, você já deve ter ouvido ou falado assim: ah, subiu agora no ônibus e já quer sentar na janela? Tá ligado nisso? Pronto, a Primeira Guerra Mundial foi exatamente isso. Você tinha a Alemanha que em pouco tempo consegue aparecer como país, se desenvolver e chegar ao nível de concorrer com países que já estão há tempão, sabe, tentando se desenvolver na sua economia, na sua cultura, na sua política, em tudo, né? Como França e como Inglaterra, por exemplo. Então chega a Alemanha e em pouco tempo unifica-se, se organiza como país e se desenvolve e começa a concorrer com esses países. Resultado, Primeira Guerra Mundial não foi causada pelo assassinato do Francisco Ferdinando. Ali foi o estopim, tá certo? Mas o motivo que levou à Primeira Guerra Mundial foi o choque, tá certo? O conflito dos imperialismos, né? Dos programas imperialistas de todos os países que foram montados, né? Ou que estavam montados no século XIX. Isso desembocou no início do século XX. Resultado, tem a Primeira Guerra Mundial. Acaba a Primeira Guerra Mundial, 1918, a Alemanha está arrasada, está destruída em todos os aspectos, e como se não bastasse, ainda tem o Tratado de Versalhes, que se junta a todos os países vencedores para tomar nota ali e dizer assim, agora porque a Alemanha foi declarada culpada da Primeira Guerra Mundial, a gente vai colocar um bocado de sanção aqui para acabar com ela. Toda a culpa e toda a responsabilidade da guerra vai ser da Alemanha. Então a Alemanha não vai poder ter número de soldados, de armas suficientes para poder se proteger com o país, tá certo? Seus navios mercantes foram confiscados, entendeu? Eles só tinham uma porcentagem mínima, entendeu? Para ficar para eles não podiam ter mais navios mercantes do que um número determinado que o tratado colocava, tá certo? Assim como tanta multa, indenização, tá certo? Um bocado de coisa. Problema, a Europa também estava destruída, a Rússia também estava destruída e no meio da Primeira Guerra, você sabe, né, 1917, saiu da guerra porque teve a Revolução Russa e tudo mais, então a Rússia estava meio assim, tô preocupado comigo, Estados Unidos queria ganhar dinheiro e estava se aproveitando financeiramente com a reconstrução da Europa, tá certo? Porque tudo que a Europa precisava para se reconstruir, Estados Unidos estava fornecendo. Tá bom? Então, os Estados Unidos, o interesse dele era financeiro, ali com a reconstrução da Europa. Inclusive, fica a dica aí, hashtag fica a dica, é esse problema aqui que os Estados Unidos começa a gerar capital especulativo demais, e é isso que vai desembocar na crise de 1929, né? O famoso crack da Bolsa de Nova York, que foi uma crise financeira mundial, tá bom? Mas aqui não tem tempo da gente especificar. Vamos voltar aqui para você entender. Resultado, a Alemanha está quebrada, e fica aquele sentimento de que, poxa, cara, a gente tava tentando sentar na janela, você tá ligado? E aí a galera não deixou, e aí quebrou com a gente, entendeu? Teve guerra e parará. Aí vem Hitler com a ideia,
Hitler, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, foi um dos sobreviventes da Primeira Guerra Mundial, e agora ele vem com uma proposta. Ele tenta vender essa proposta, ele tenta, como é que chama? Ele monta um partido, tá certo? E nos seus momentos iniciais é uma proposta que não cola com todo mundo. A prova disso é que, até na história fica registrado que o primeiro atentado contra Hitler foi justamente, se eu não me engano, 1921. Eu acho que foi 21, é isso mesmo. Em 21, Hitler, ele está iniciando o seu processo de tentar divulgar a sua filosofia política, né? Ele, inclusive, frequentava muito um bar na Alemanha, né, em Munique, e aí ele estava lá nesse dia lá, discursando suas propostas, sua filosofia política e tudo mais, e já encontrou ali opositores, né? Galera que não curtiu muito a ideia dele e começou a largar a garrafada nele e tudo mais. Ele saiu do bar meio que, assim, saiu ileso, logicamente, quando eu digo ileso, assim, não teve ferimentos graves, mas assim, saiu até rindo da situação, né? Pelo menos é o que conta nos autos da história, né? Ele saiu rindo da situação, mas ali já prova que a filosofia política dele não era lá tão bem quista pela população, entende? A turma não comprava muita ideia. O problema todo é quando tem a crise de 1929. E essa crise não pega apenas os Estados Unidos, mas pega o mundo todo. E a Alemanha também está quebrada, mas ela assim, ela está quebrada, entende? A inflação tá nos absurdos de altura, tá certo? A economia, a população está sofrendo e tudo mais. E aí vem o líder da Alemanha na época e concede a chancelaria a Hitler e diz: Hitler, coloca teu plano para funcionar aqui, tá certo? Não sei se na cabeça dele pensou a ideia assim de que pior do que tá não fica, né? E aí colocou essa situação. Hitler, então, ele sobe, ele ascende ao poder muito rápido, e ele, agora que ele tem poder, inclusive, para aplicar as ideias dele, ele começa, de fato, a aplicar as ideias dele. Como ele é um cara que discursa muito bem, como ele é um cara que escreve muito bem, ele é um cara que consegue captar as massas, entendeu? Com o seu discurso, ele vai, logicamente, também eliminando a oposição, então ele vai conseguindo conquistar o apoio da população que está sofrida. Então, a população que está enfrentando uma crise, tudo que ela quer, vou colocar essa palavra aqui, tá? Tudo que ela quer é um Messias. Tudo que ela quer é um salvador, é alguém que diga: eu resolvo a parada, confia em mim, coloca na minha mão que eu resolvo, tá certo? Posso não resolver da forma mais bonitinha, mas eu resolvo. E a população colocou as esperanças nesse cara. Então esse cara, ele pega o país que está destruído, está destroçado, e coloca a filosofia nazi-fascista, tá certo? Ou nacional-socialista, porque é inclusive desse termo nacional-socialista, que em alemão é uma palavra só. Eu não sei falar aqui em alemão, tá certo? Mas é tudo uma palavra só, nacional-socialismo, né? Que é daí onde sai o termo nazismo, né? E esse conceito do nazismo, né, que é do nazifascismo, do totalitarismo, ele tem a ideia assim: povo, se junta comigo, certo? E confia em mim como mão forte, que a gente vai fazer desse país aqui um país vitorioso. Então ele conclamou toda a sociedade, toda a população a se unir na filosofia dele, confiar nele, né, na mão única do Estado, para colocar essas ideias. É por isso que os regimes totalitários, eles são considerados de extrema direita, mas eles nem são apoiadores do liberalismo econômico pleno, porque eles defendem o controle pelo Estado, cara. Isso que eu acabei de falar é um conceito muito importante, tá bom? Então, nem o totalitarismo, ele defende esse liberalismo econômico, e nem ele vai para o ramo do socialismo. Eles são antissocialistas, eles são anticomunistas. Eles defendem uma terceira vertente, é justamente a vertente de que eles vão conseguir defender o capitalismo, tá certo? Mas sob o controle do Estado, com essa mão forte, tá bom? Então esse é o sentimento que faz com que Hitler agora comece a sua expansão para ir dominando os países. Como ele é anticomunista, ele vai também lutando contra o comunismo, que está em ascensão lá pelo lado oriental, com a Rússia e, logicamente, a União Soviética a partir de 24, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então Hitler está lutando contra esse polo, está lutando também contra o liberalismo econômico do bloco aliado, né, que está se formando também, esses aliados, logicamente, para a Segunda Guerra Mundial, mas eles já estão meio que se organizando, porque esses aliados, que eram os países da Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial, são os inimigos da Alemanha,
Entendeu? Eu tô falando aqui de Inglaterra, tô falando de França, tá certo? Tô falando de Estados Unidos. Então eles têm esses inimigos, a Alemanha tem esses inimigos e vai tentando aqui eliminar essa parada. Resultado, quando a Segunda Guerra Mundial é desembocada, tá certo? Com a expansão incontrolável de Hitler, e eles já são uma nação assim super poderosa, e você até pergunta assim, como é que a galera que elaborou o Tratado de Versalhes lá no final da Primeira Guerra Mundial, né, a conhecida Liga das Nações, que é o projeto, sei lá, eu acho que é o avô da ONU, por assim dizer, né, o pai da ONU, né? A ONU nem existia nessa época, era chamada Liga das Nações. Por que a Liga das Nações? Que o objetivo deles era manter a paz mundial, tá certo? Por que eles não conseguiram segurar Hitler? Porque quem fazia parte da Liga das Nações? Quem eram os países fortes da Liga das Nações? Vamos colocar aqui, União Soviética, que estava preocupada com a expansão do socialismo, então eles não estavam tão assim de olho na Liga das Nações. Você tinha aqui Inglaterra e França, aí você tem Inglaterra e França que estão acabadas com a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29 também afeta eles, tá certo? E você tem Estados Unidos, que por causa da crise de 29, eles querem saber de uma coisa, vamos proteger, vamos cuidar primeiro do nosso país, vamos cuidar da casa, arrumar a casa, para depois a gente se preocupar com o mundo. Resultado, Hitler ficou solto na buraqueira com a sua querida Alemanha. Segunda Guerra Mundial entra e aí a expansão de Hitler com a sua filosofia, que é racista e é um racismo científico, entendeu? Então assim, é um tipo de filosofia que não é apenas beligerante, tá bom? Ou seja, que vai para lutar, para guerrear, para conquistar, tá certo? Mas também é uma filosofia, é uma política que ela vai tentando dominar a mente das pessoas para que as pessoas aceitem esse regime totalitário. Problema, nem todo mundo aceita isso. Assim, quando eu digo problema para Hitler. E foi exatamente essa oposição interna, essa insatisfação interna que começa a consumir o nazifascismo por dentro, ok? Aí, logicamente, você tem a reviravolta da Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial é mais ou menos dividida em 3 fases. Você tem a Blitzkrieg, que é a Guerra Relâmpago, que é aquele período ali de 1939 até 42, mais ou menos, onde Hitler só tem vitória, tá certo? E vitórias. E aí vem a segunda fase, que é a fase das retaliações, é quando os Estados Unidos entram na guerra, tá certo? E aí, depois dos ataques de Pearl Harbor e aquela coisa toda, então o jogo começa, a batalha de Stalingrado, aí o jogo começa a virar aqui e a Alemanha começa a perder, então ela perde também força interna. E aí as pessoas da política, no caso os cidadãos, né, os próprios generais, né, alguns coronéis, alguns militares, alguns soldados alemães começam a elaborar conspirações contra Hitler, porque não vê agora Hitler como aquele líderzão que vai levar a Alemanha à salvação. Pelo contrário, já ficou comprovado que a Alemanha, uma vez que agora sim, culpada plena pela Segunda Guerra Mundial, não é agora as mil maravilhas e eles precisam de uma nova Alemanha. Bom, infelizmente o tempo a gente já estourou aqui, foi muita coisa, tá certo? Mas aí tem cenas para próximos capítulos para você estudar aí. Hashtag, fica a dica, fica ligado, não deixe de estudar, cara, porque esse assunto é muito top. Valeu!